Estou aqui começando uma série de vídeos em que nós vamos estar lendo capítulos da Bíblia para o nosso dia a dia. E o vídeo vai estar sendo lançado todos os dias, entre 11 horas e meia-noite, tá ok? Espero que todos tenham a revelação da palavra. Nós vamos estar lendo a Bíblia aqui. Ela é na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. E nós vamos começar por Gênesis. Vamos ler aqui, começar pelo capítulo 1, a criação, que fala sobre a criação do universo. Primeiro de tudo, antes de começarmos a ler a Bíblia, gostaria de lembrar para vocês que Gênesis significa no princípio. Por que o livro leva esse nome? Na época que foi escrito o livro de Gênesis, o nome do livro se dava a partir das primeiras palavras que eram escritas nele. Como, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, que em hebraico é Bereshit, é o nome Gênesis, Bereshit, no princípio. Então, por isso que é esse nome, e é o livro que nós vamos estar assistindo, lendo e compartilhando hoje. Mas lembrando que eu não vou apenas ler, vou ler e comentar um pouco sobre o capítulo do livro. Vão ter dias que vou ler mais de um capítulo, e vão ter dias como hoje, que vai ser apenas um capítulo. Espero que você seja abençoado através dessa leitura bíblica. Gênesis. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã do dia primeiro. Então, esse foi o primeiro dia da criação. Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, nesse momento, Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e amanhã do dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, nesse momento, Deus separou as águas da terra, separou a parte seca da parte molhada. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela. Só um mistério, tá, gente? Nessa hora eu fico com a vista um pouco embaçada sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, ou seja, cada espécie ela frutifica de acordo com a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã do dia terceiro. Então, após ele fazer algumas separações de alguns elementos, esse foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então, para os que duvidam que já havia separação entre dias e anos, Deus foi assim que determinou. Deus determinou os dias e os anos. Ele já havia determinado. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra.
Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas acho interessante que primeiro Deus fez separação entre luz e trevas, e depois que ele criou o sol e a lua. Esses são os luminares que a gente está falando, né? É o sol e a lua. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia 4. Esse dia Deus fez separação entre dia e a noite. Os luminares, que é a lua e o sol, são feitos para determinar dias e anos, e é assim até hoje. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Veja que tudo que Deus faz é bom. E aqui a Bíblia ela deixa tudo bem claro que aquilo que Deus fez, ele se agradou do que fez. E Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Tudo que Deus estava criando, até esse momento ele estava ordenando, ele estava falando para que houvesse, para que fosse criado. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. É interessante aqui, né? Para os outros seres, Deus estava dizendo: faça-se conforme a sua espécie. Os animais da terra foram feitos da terra, os animais do mar foram feitos de água, e cada um foi feito conforme a sua espécie. Mas quando chegou Deus disse: façamos. Porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam fazendo o ser humano nesse momento. É interessante que Deus não disse: seja feito conforme a sua espécie, como foi com os outros seres. Então, assim, não há diferença entre seres humanos e animais. Deus criou os seres humanos superiores aos animais. Tanto que Deus vai dar uma ordem que a gente vai ver daqui a pouco. Criou Deus o homem conforme a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus deu ordem ao ser humano para sujeitar a terra a ele. Ele deu autoridade sobre todos os animais, sobre todos os seres vivos da terra. Deus criou uma patente diferente. Deus colocou: olha, você vai ser superior. Tanto que até hoje nós, seres humanos, somos aqueles que temos uma dominância maior que os outros seres vivos. Porém, a dominância que nós temos hoje não era como da criação original do ser humano. Do céu sobre todo. 29. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, se-vos-á para mantimento. Então Deus nos deu como mantimento toda árvore que há fruto, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Só um instante, que passa um pouco em minha vista. Toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Ou seja, Deus criou o homem para se alimentar não só das ervas. Vou repetir de novo esse versículo 30. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Ou seja, será mantimento, animais e ervas. Vamos para o versículo seguinte e último. E viu Deus tudo quanto tinha feito,
E eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Pai, coloco diante do Senhor esses que estão comigo, a leitura nesse momento, que o Senhor venha nos abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já tem me mostrado aqui muita revelação aqui, coisas que eu não tinha enxergado antes, o Senhor tem me mostrado nesse momento. E que essa revelação seja transmitida para todos estes que estão assistindo nesse momento, Pai, em nome de Jesus. E interessante que eu já tinha lido esse capítulo 1 de Gênesis já algumas vezes. Não sei quantas vezes, talvez 10, 15 vezes. Eu já tenho lido esse capítulo da Bíblia, mas agora me veio algumas revelações diferentes. Passando o carro aqui na rua agora, está fazendo barulho, espero que não tenha aparecido no vídeo. Mas vamos lá. No princípio, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Todos vocês sabem o que significa ponto. Significa que encerrou ali aquele assunto. E agora no versículo seguinte nós vamos iniciar o novo assunto. A terra, porém, era sem forma e vazia. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês que estão assistindo nesse momento. Quando Deus cria algo, Ele cria perfeito ou Ele cria com defeito? Creio que a maioria aqui acredita que Deus cria perfeito. E é exatamente assim que Deus faz as coisas. Ele faz de maneira perfeita. Tanto que a cada passo aqui que Deus vai dando a cada dia, a Bíblia mostra que Deus viu que era bom aquilo que Ele tinha feito. Mas se Deus faz aquilo que quando olha, Ele vê que é bom, por que é que aqui no versículo 2 a Bíblia mostra que a terra era sem forma e vazia? Porque não foi Deus que a deixou dessa forma, dessa maneira. Né? A gente vê por aí as pessoas encontrando ali ossos de dinossauros, fósseis de dinossauros, e muita gente se pergunta, ou fala, ou questiona, mas na Bíblia não fala sobre os dinossauros, mas é um fato que a gente vê que estão aí. Mas e se houvesse, antes da criação da Terra para o ser humano, nesse mesmo terreno, nesse mesmo local, outros seres habitando neste lugar que hoje nós chamamos de Terra? Esses seres provavelmente eram os dinossauros. A ciência fala que um meteoro veio e destruiu a Terra, né? Veio e destruiu a Terra, ou seja, deixou a Terra sem forma e vazia, deixou algo ali vazio, né? A ciência fala que o meteoro entrou em choque com a Terra, houve uma nuvem de poeira, não havia algo sólido ali, não havia algo ali tão específico, algo que fosse para a sobrevivência dos seres vivos. Nós vemos em um outro capítulo da Bíblia, vemos e ouvimos e lemos sobre a queda de Satanás, que ele estava lá nos céus e foi expulso dos céus, ele foi precipitado para o abismo. E sabemos que o espaço, como o nome já está dizendo, ele há muito espaço. A maior parte do espaço, na verdade, o que os cientistas chamam de algo que é escuro, né? Aquela parte escura, matéria escura. A maior parte é uma parte escura, é como se fosse um abismo mesmo. E o diabo, ele foi expulso do céu. E onde será que ele pode ter caído? Adivinhe, na terra. Pode ter sido isso que destruiu os dinossauros e pode ter sido isso que levou os dinossauros à extinção. Porém, Deus é um Deus de recomeços. Às vezes você está passando por situações na sua vida em que você está vendo que o inimigo tem destruído muitas coisas na sua vida. Talvez emprego, talvez com relação à sua família, os filhos estão se comportando de maneira que você não gostaria, estão agindo de maneira que você não gostaria, talvez envolvidos em orgias, em drogas, em bebedices, em coisas que você não gostaria. O inimigo está lhe destruindo, às vezes toca nas finanças, no emprego, mas lembre-se que ele não pode tocar em você, porque você é filho de Deus, uma vez que você nasceu de novo. Porém, você vê as coisas ao seu redor destruindo. Porém, lembre-se de um princípio importante, inclusive a Bíblia mostra. Quando Deus viu as trevas, quando Deus viu a terra sem forma e vazia,
Deus não falou, olha, está tudo escuro, está tudo sem forma e vazio. Porque se ele falasse isso, ia piorar a situação. É aí que ficaria cada vez mais sem forma e vazio. Mas Deus disse, Deus falou, haja luz. E na teoria do Big Bang fala-se que houve uma grande explosão de um átomo que gerou todo o universo e por acaso tudo se alinhou da maneira correta como está hoje. Por acaso a gravidade do sistema solar, do planeta Terra, do universo, ela está perfeitamente alinhada, mas eles não conseguem admitir que isso foi, como é que isso foi acontecer nesse por acaso de dar certo. Na verdade, se houve realmente a queda de um átomo, se eu estiver errado, vocês falem aí no comentário, mas se houve isso, alguém deve ter quebrado. Como é que algo ia ser quebrado do nada? É necessário que haja uma força maior para quebrar um objeto, não é verdade? Ou uma mudança brusca de temperatura, ou algo que cai no chão quebra, ou alguém vai lá e dá uma pancada e aquilo se quebra, ou algum outro objeto se choca com aquele para poder se quebrar. Eu acredito que se houve realmente isso, foi Deus, na hora que Deus falou, haja luz. No momento que ele explode, uma explosão ela causa luz. Então Deus falou, Deus disse e houve. Nesse momento nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalhando aqui. Já no princípio de Gênesis, onde Deus criou os céus e a terra, Deus é Pai. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está chovendo nesse momento, eu não sei se vai estar saindo no vídeo. Eu coloquei a função dentro do microfone, mas espero que não esteja saindo o barulho da chuva. Voltando, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus, que hoje nós conhecemos como Espírito Santo. Então nós vemos já a segunda pessoa. Quem que é a terceira pessoa, que é um Deus? São três, mas na verdade eles são um. Jesus, lá em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, se no princípio Jesus Cristo era a palavra, era o Verbo é a palavra, e ele estava no princípio, então quando Deus disse, ele liberou a palavra, ou seja, liberou Cristo para criar as coisas aqui no universo que nós vivemos. Ou seja, você Deus fez o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma mesma situação para solucionar uma situação de caos e transformar naquilo que seria o ambiente para que a gente venha morar, para que a gente morasse, que a gente mora hoje, nós seres humanos. E você vai ver que no decorrer dos versículos, Deus vai fazendo separação entre trevas e luz, noite e dia, água de baixo com água de cima, a parte seca da parte molhada. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos fazer separação de determinadas coisas. Tem coisas que não combinam com nós cristãos e nós precisamos deixar de lado. Então é necessário haver separação. Tem determinadas amizades que já não combinam conosco, porque nós somos filhos. Tem determinadas coisas, situações, até mesmo o ambiente de trabalho, se for um ambiente muito vulgar, muito mundano, muito carnal, aquilo pode nos contaminar. Por exemplo, um cristão não combina trabalhar, por exemplo, vendendo bebidas alcoólicas. Qual é o conceito? Porque eu vou estar vendendo algo que pode estar acabando com a vida das pessoas. E o cristão não combina, por exemplo, com o uso de entorpecentes, que a partir do momento que nós nascemos de novo, Deus muda isso em nós. Tem certas amizades que também não combinam, porque levam a gente, se a gente não está influenciando essas pessoas, elas vão estar nos influenciando. Se eu não estou influenciando essa pessoa para participar da reunião do povo de Cristo, do culto de uma célula, essa pessoa vai estar me influenciando a algo. Então, no mundo, ou você influencia ou você é influenciado. Então, tem coisas que não combinam com a gente. E a melhor solução é realmente largar, é realmente separar. Tem momentos na nossa vida que é necessário haver separação. Tem situações específicas, mas essas situações específicas é o Espírito Santo que vem falar com você
Se você precisar largar, é um cigarro, é um vício, é uma droga, é uma bebida, mas ele não vai apenas falar, ele vai dar para você a força, o desejo, o poder necessário para você conseguir largar. Pode ser uma amizade, pode ser que em determinado lugar que você está frequentando já não cabe mais você naquele lugar porque ele é conviva com você. É necessário saber separar as coisas. E Deus ele produziu cada ser de acordo com a sua espécie. As águas ele criou os peixes, os ares criou as aves, na terra criou os seres terrestres. As árvores são feitas na terra também. E quando a gente arranca uma planta ou uma árvore da terra, ela morre. Se você não replantar, ela arranca. Se você arrancou, tirou as raízes. Agora, se você tirou com raiz com tudo, ela morre. Se você tirar o peixe da água, ele é feito para respirar dentro da água, ele morre. Se você jogar um animal terrestre dentro do oceano, ele vai morrer afogado. Por quê? Cada um foi feito para estar naquele ambiente. Mas o ser humano, Deus não falou para que ele fosse criado. Deus foi lá e fez. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Vamos fazer conforme nós, conforme a gente. Corpo, alma e espírito. Então Deus criou cada um conforme a sua espécie. Nós somos feitos da espécie de Deus. Alguns aqui podem questionar. Mas Deus fez o homem de barro. Realmente, se alguém jogar você no mar, você pode até nadar por um tempo, mas se o seu corpo cansar, vai chegar um momento que você uma pessoa que estiver lá no meio do oceano, a deriva, o que vai acontecer com essa pessoa? Não vai sobreviver muito tempo, não é verdade? Mas Deus criou também algo dentro de você. Deus criou você conforme a imagem e semelhança dele. Nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos conforme a espécie divina, a uma semente divina. Para quem não nasceu de novo, você tem o corpo de uma alma e o espírito morto por causa do pecado de Adão. E nós vamos ver nos próximos capítulos. Porém, para quem nasceu de novo através de Cristo Jesus, nós temos hoje o corpo, a alma e o espírito vivo. Porque o Espírito Santo, o Espírito da vida, veio habitar dentro de nós. Então, se a planta sem a terra morre, se o peixe sem água do mar, sem água, morre, o ser humano que é feito de Deus consegue sobreviver? É lógico que não. Por isso que Deus colocou dentro de nós, que nascemos de novo, o Espírito Santo. E aqui vai uma, talvez até polêmica, né? Para quem é vegano, para quem é vegetariano. Aqui no versículo 30, né? Isso me chamou a atenção agora quando eu estava lendo. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimentos, e assim foi. Deus não criou o ser humano para comer apenas folhas, verduras e frutas. Isso aqui Deus falou antes do pecado acontecer. A gente não passou a comer carne depois do pecado, não. Antes do pecado acontecer. Deus já nos criou para comer, além dos vegetais, das folhas, das ervas, se alimentar, tá? Não para fumar. Deus criou a gente para comer também carne. Porque Deus já sabia que o conjunto dessas coisas tem nutrientes que são interessantes para nós. E mais à frente, né, nós vamos ver também sobre essa questão. É interessante que nessa época Adão e Eva não tinham vestes, mas vamos ver no próximo capítulo, né, eles eram revestidos da glória. Então Deus nos criou para nos alimentarmos também de carne. Lá na frente, e aqui fala que é de todo tipo de carne. Lá na frente, quando a gente for estudar ali no momento das leis de Moisés, nós vamos entender o porquê que Deus falou sobre alguns alimentos para o ser humano se abster. Porque aqueles alimentos são alimentos que não vão fazer bem para o ser humano. Mas até nesse momento, antes do pecado, poderia comer de tudo, inclusive de todos os frutos, menos de um, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Se você gostou desse momento de leitura, deixe seu like, comente, faça um comentário. Fale do que você mais achou interessante. Tem algo que você viu nesse vídeo que você nunca tinha ouvido falar antes? Algo que você achou interessante? Talvez você tenha lido a Bíblia e você não tinha prestado atenção, não tinha visto da maneira correta. Se você vê dessa forma, bota aí nos comentários aquilo que achou interessante. Se você também tem alguma dúvida, eu posso estar respondendo no próximo vídeo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, te proteja, que os anjos do Senhor guardem você ao redor da sua casa, onde você for, onde você tocar as mãos, que você prospere, que você seja abençoado onde você for. Em nome de Jesus, amém.